Por volta de 2017, a internet meio que se dividiu em dois grupos diferentes. Um liderado pela China, onde surgiram os aplicativos chamados de super apps, que são praticamente como se fossem canivetes suíços. Eles tentam substituir todos os aplicativos que as pessoas utilizam, só que tudo isso em um aplicativo só. Entre eles temos alguns aplicativos como o WeChat, o Alipay, o Grab, o Gojek, o Paytm, mais um monte deles que estão espalhados pelo mundo. Na China especificamente, esses aplicativos eles viraram gigantes, com bilhões de usuários usando o WeChat para tudo, desde pedir comida até pedir um táxi. Mas no nosso lado do mundo, esses super aplicativos eles praticamente nunca pegaram. Empresas como a Meta, o Uber e até o Snapchat já tentaram fazer algo parecido, mas foi algo que deu um fracasso total. E agora, o Elon Musk, que é sempre cheio de ideias, entrando em novos empreendimentos, está entrando nessa onda, só que com Twitter, querendo transformar ele em um super aplicativo. E ele até disse que o X, ele poderia dominar metade do sistema financeiro mundial se virasse um super app, que mostra o quanto que ele tá apostando alto nessa tendência. Mas por que será que um super app funcionou em alguns lugares e não em outros? Será que o X ele vai conseguir o que ninguém conseguiu fazer antes aqui no Ocidente? É o que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Em janeiro de 2014, Jack Ma, o cara por trás do Alibaba, do AliExpress, do Alipay, ele soltou uma bomba nas notícias dizendo que a empresa dele estava sendo atacada e até comparando esse ataque com Pearl Harbor. Mas quem seria o agressor nesse caso? Nesse caso específico seria o WeChat, a gigante dos apps de mensagem e de mídia social na China. Eles lançaram um negócio chamado pacotes digitais vermelhos, que é uma grande tradição no ano novo lunar, onde as pessoas elas dão dinheiro em envelopes vermelhos. E o WeChat, que tinha lançado uma carteira digital alguns meses antes, bolou a ideia genial de digitalizar essa tradição. Em vez de dar dinheiro em papel, as pessoas podiam enviar adesivos animados com a carteira digital. Só nas festas foram enviados mais de 40 milhões desses pacotes, o que significa que praticamente do dia para a noite, dezenas de milhões de consumidores ativaram sua carteira digital no WeChat e conectaram suas contas bancárias a ela. Essa jogada brilhante fez o WeChat a principal carteira digital até então, mas de repente apareceu um concorrente à altura. E esse novo competidor deu início à era dos super apps na China. O WeChat tinha conseguido juntar os pagamentos e mensagens instantâneas num só aplicativo, duas coisas que antes pareciam completamente separadas. E como deu muito certo, eles se perguntaram, por que não adicionar mais coisas ainda? Bota aqui pra ver se não cai. Começaram a construir várias funcionalidades atrás de funcionalidades, como de pagamento, de recarga de celular, de pagar a conta, de comprar passagens de trem de avião, tudo dentro de um mesmo aplicativo. Mas o grande lance foi em 2017, quando eles lançaram oficialmente os chamados mini programas, que são praticamente apps de terceiros que você consegue baixar e usar dentro do WeChat. Eles foram um grande sucesso desde o início. Um jogo simples chamado Caletel teve mais de 400 milhões de jogadores nos primeiros 3 dias. Logo, todo mundo, desde marcas internacionais como McDonald's, KFC, até empresas locais e agências de transporte público, lançaram um mini programa para colocar dentro do WeChat. Hoje, só no WeChat tem mais de 4,3 milhões de mini programas, que é mais do que o número de apps da App Store ou da Play Store da Google. E esses mini programas têm quase 1 bilhão de usuários ativos por mês, praticamente todos os usuários adultos na China. Porque um usuário chinês pode viver toda a sua vida digital só dentro do WeChat, o que é bizarro. Outros apps como o Alipay também correram atrás e copiaram o modelo de super app do WeChat. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? O Meituan, um super app local, também entrou na briga, junto com várias empresas internacionais que replicaram o modelo fora da China. Basicamente, virou uma forma padrão de ser o app número 1 em vários países, especialmente na Ásia, onde os usuários eles adoram facilidades que esses super apps oferecem. E esse modelo já é tão comum que as empresas como o Alipay têm kits completos de desenvolvimento de software e um guia passo a passo para permitir que qualquer empresa use a sua tecnologia para construir esses mini programas dentro dos seus super apps. Além disso, empresas como o AliCloud oferecem soluções de servidor em nuvem dedicadas, feitas sob medidas para hospedar qualquer super aplicativo para quem quiser. A tecnologia em si, ela é praticamente uma commodity pronta para uso. E mesmo assim, em muitos países ao redor do mundo, os super aplicativos nunca decolaram de verdade. Até porque é comum aqui no Ocidente a maioria dos desenvolvedores, das empresas, de separarem
um recurso, uma nova funcionalidade que seja muito diferente do modelo de negócio em outro aplicativo, criando aplicativos mais específicos para aquela necessidade. Por exemplo, o Facebook, que separou as mensagens do seu aplicativo principal para o Messenger. Ou o Google, que entre vários outros surtos que eles já fizeram, dividiu os seus recursos de mensagens, videochamadas, em pelo menos uns 5 aplicativos diferentes. Cada um levemente diferente do outro em vários recursos. E o Uber, que já faz muito tempo que oferece o serviço de transporte e de pedidos de comida em 2 aplicativos separados. O Snapchat, por exemplo, ele também investiu pesado nessa ideia por volta ali de 2020, para criar um super app lançando até um recurso de pagamentos móveis, permitindo que os usuários eles jogassem e acessassem aplicativos de terceiro diretamente do Snapchat, através de uma plataforma que eles chamaram de Minis. Eles basicamente copiaram o modelo inteiro de negócio do WeChat, tanto que até mesmo a Tencent, a empresa por trás do WeChat, eles compraram uma parte do Snapchat, adquirindo 12% da empresa inteira. Mas nada disso deu certo e eles acabaram desistindo. Tu copiou, ficou uma merda, né? Também tivemos o Facebook adicionando pagamentos ao Messenger ou compras no Instagram, ou ainda tentando transformar o WhatsApp em um super aplicativo em alguns países como a Índia e até aqui no Brasil, que, sendo sincero, não deu em nada, né? Mas por que esse modelo falhou por aqui e quais são as chances de sucesso do Elon com o X? Para isso, nós temos que entender o que é um super aplicativo, porque há 3 tipos diferentes. O primeiro é o verdadeiro super aplicativo, como o WeChat, o Alipay. Esses são os únicos que realmente têm um sistema aberto para desenvolvedores com mini programas que você consegue baixar. E eles já são integrados com o super app e você pode fazer pedidos e outras coisas instantaneamente, sem precisar criar uma conta ou adicionar métodos de pagamento. E o WeChat e o Alipay são de fato os únicos super apps de verdade e acho que ninguém conseguiu copiá-los com sucesso porque esse modelo simplesmente não se encaixa fora da China. Na China especificamente, as coisas são bem diferentes. Não existe uma dominação quase global da Google sobre a internet, da Microsoft sobre o software de computadores como o Office e tudo mais, e do iOS e do Android sobre os sistemas operacionais de smartphones. Não existe uma Play Store, nenhuma conta da Google que você usa para todos os aparelhos. E cada marca de telefone coloca o que quer dentro dos seus aparelhos. E isso criou um espaço muito grande para plataformas como o WeChat e o Alipay elas se tornassem gigantescas. Esses aplicativos eles já estavam em todos os celulares, então eles evoluíram para praticamente se tornarem os sistemas operacionais, sendo praticamente o único aplicativo que eles abrem ao utilizar o celular, meio que substituindo todos os sistemas operacionais, como o da Google e o da Apple nos celulares. Mas o resto do mundo não tem esse problema. Nós temos a dominação dessas Big Techs, que a gente já conhece. No segundo tipo de aplicativo, nós temos empresas como o Grab de Singapura, o Gojek da Indonésia e o Meituan da China. No Grab, por exemplo, você pode chamar um táxi ou até mesmo pedir comida, mantimentos, flores, remédios e várias outras coisas através do aplicativo. Esses são serviços físicos oferecidos diretamente pela empresa e as suas afiliadas. Então, em vez de serem como o WeChat, eles são mais parecidos com Uber, só que um pouco mais abrangente. Em países onde a mão de obra ela é barata e as cidades são muito povoadas, faz sentido oferecer serviços locais. Mas em outros lugares, como nos Estados Unidos, isso não é viável comercialmente. Já o terceiro tipo de aplicativo é o aplicativo de pagamentos com uma Paytm na Índia. O Paytm ele funciona como uma carteira digital igual ao PayPal, mas ele é basicamente construído sobre o padrão nacional de pagamento da Índia. Além das transferências entre pessoas, o Paytm ele também permite pagar por outras coisas além do aplicativo, como as passagens de transporte público, ingresso de cinema, contas de serviços públicos e muito mais. Muitas empresas elas integram seus serviços ao Paytm, então ele opera de forma semelhante ao WeChat e ao Alipay, mas sem uma loja de aplicativos de terceiro. O Elon mencionou que quer que seu aplicativo, o X, ele se torne uma espécie de WeChat fora da China e domine metade do sistema financeiro. Parece que o foco principal será esse tipo de pagamento. E sinceramente, ele tem uma graninha boa para isso, né? Vale lembrar que ele já foi CEO do PayPal.
O Elon, ele pode fazer isso funcionar, pois ele tem mais experiência em administrar uma empresa de pagamentos do que uma empresa de mídia social. E dá para prever ele implementando um sistema de carteira digital. Só que as carteiras digitais de sucesso geralmente são construídas em torno de um app de uso central de pagamentos para que isso seja utilizado com frequência e mantenha os usuários cada vez mais ativos ali, mandando um dinheiro pro outro. Por exemplo, o WeChat, ele começou com uma carteira móvel de transações entre amigos e os usuários eles já tinham todos os contatos no aplicativo. Então, para enviar dinheiro para qualquer pessoa em uma conversa se tornou a base da carteira de pagamentos. Enquanto o Alipay, ele construiu seu aplicativo aproveitando o fato de que o Alibaba, que a gente conhece aqui como AliExpress também, ele opera todas as grandes lojas de comércio eletrônico do país que só aceitavam praticamente o Alipay. O Paytm, ele se concentrou em pagamentos presenciais, já que a Índia, os usuários geralmente não tinham cartões de crédito na época e não havia adoção do Google Pay e do Apple Pay. Então as carteiras móveis que permitiam que os usuários escaneassem os QR Codes e fazer pagamentos se tornaram muito populares na época. As transações entre amigos, as compras online e offline são os tipos mais comuns desses aplicativos. Só que o Twitter ele tem uma base de usuários pequena se for comparar com o WeChat. E lá as pessoas geralmente elas não seguem seus amigos, mas sim as celebridades, personalidades e sites de fofoca. Além disso, o Elon Musk ele não é o dono da Amazon, que domina grande parte do varejo online no mundo, que poderia facilmente criar um método de pagamento. Já parou para pensar a Amazon lançando um Prime Pay, por exemplo? Mas o que parece é que ele já está tentando criar um app central de uso de pagamentos dentro do próprio X, com assinaturas pagas, os usuários pagando por conteúdo exclusivo e criadores recebendo por pagamentos de modelo de compartilhamento de receita publicitária e até mais. O Elon ele está determinado em adicionar transações em tudo dentro do aplicativo, com o objetivo de formar essa base desse aplicativo de pagamentos que vai ser utilizado depois. Só que a adoção desses recursos pagos eles têm sido muito decepcionantes até agora, com apenas cerca de 640 mil pessoas se inscrevendo para a assinatura do X nos primeiros 6 meses, e com mais de metade dos primeiros assinantes já tendo desistido. E sinceramente, convencer os usuários do Twitter a começarem a usar o aplicativo para pagamentos e não só por motivos sociais será um desafio bem maior do que ele imaginou. E teoricamente, isso é possível, mas ele ainda tem um longo caminho até isso acontecer. Acredito que a forma ideal de fazer isso seria construir uma carteira de pagamentos de baixa frequência, como para passagens aéreas, ingresso para cinemas e conta para serviços públicos, por exemplo. Claro que tudo isso dependeria de integrações com outras empresas. Não tenho certeza se isso valeria a pena arriscar o futuro do Twitter para isso. Até porque o negócio principal de mídia social do X já está passando por sérios problemas. Para vocês terem noção, eles perderam metade da sua receita publicitária devido a algumas polêmicas e estão perdendo grande parte do dinheiro enfrentando uma concorrência direta com plataformas como Threads e o TikTok, que é algo que é muito complexo de lidar por si só. Claro que um aplicativo do tamanho do Twitter não vai desaparecer do dia para a noite, mas desviar recursos para construir um aplicativo de pagamentos parece ser um risco enorme. O X, ele tem apenas 1.300 funcionários depois de demitir praticamente 80% da sua equipe. Enquanto o Paytm, por exemplo, ele tem mais de 15 mil funcionários focando apenas em pagamentos em um único país. Então, estatisticamente falando, ele tem que ser um gênio para fazer com pouco menos de 10% de força de trabalho. Lidar com as integrações, sistema financeiro nacional, sistema de créditos, fraudes, é uma tarefa gigantesca para qualquer empresa. E é difícil ter certeza se o Twitter está em posição de conseguir investir tanto em recursos para esse projeto, esquecendo do seu negócio principal, que são as mídias sociais. E para ser sincero, adicionar muitos recursos de pagamento ao aplicativo de mídia social pode até piorar ele, já que os consumidores ocidentais geralmente eles preferem aplicativos focados em uma funcionalidade só. Talvez essa ideia de um super aplicativo no ocidente não seja uma má ideia. E talvez também só o Elon Musk seja a pessoa certa para conseguir liderar esse projeto, vendo seu histórico com inovação e com meios de pagamento. Mas isso, com toda certeza, vai ser um desafio gigantesco e bem difícil ver o Twitter fazendo parte disso, né? O Elon, ele gastou 44 bilhões de dólares no Twitter, enquanto ele poderia ter gastado menos de 10 bilhões
para criar um aplicativo de pagamentos do zero. E ele não é um qualquer que precisaria falar muita coisa para atrair atenção e investidores para que ele conseguisse arrecadar o dinheiro sem ele mesmo ter que gastar o dele. Por outro lado, o Elon ele já tem um desafio enorme pela frente, como lidar com a polêmica dos carros elétricos e o cobalto, e além disso eles se conectam com a China e as baterias elétricas e até trabalho escravo. Que por sinal eu fiz um vídeo desse exatamente por aqui. Se você quer entender mais sobre o lado oculto dos carros elétricos, eu fiz esse vídeo bem legal. Então clica aqui que eu te vejo lá. Um beijo e até mais.